Se você tem o hábito de fumar, está pensando em parar com esse hábito, então convido você para assistir esse episódio do Conversa Oeste de hoje. Bom, o Conversa Oeste é um podcast aqui do Jornal do Oeste, onde nós abordamos assuntos variados, que vão desde segurança pública, economia, esporte, lazer, entretenimento, enfim. Bom, eu convido você também para conhecer mais o Jornal do Oeste, as nossas redes sociais e também fazer a assinatura do nosso jornal impresso, onde todos os dias você recebe na porta da sua casa ou na sua empresa a nossa edição do jornal para ficar sempre bem informado. E bom, vamos lá então. Hoje, para conversar sobre o tabagismo, nós estamos aqui com a psicóloga Jane Zotz. Jane, seja bem-vinda. Muito obrigada, Joana. Eu gostaria de agradecer esse espaço que vocês estão dando para a gente para falar um pouco sobre essa campanha, né, e o trabalho que a gente tem em relação à prevenção e em relação ao tratamento do tabagismo, que é um tema tão relevante e tão preocupante na saúde pública. Exatamente. E aí você também trabalha com os grupos de tabagismo, onde faz um acompanhamento com as pessoas que estão querendo se desviar desse hábito. Então conta para mim um pouquinho como que é esse grupo, como que ele funciona. Esse grupo ele é formatado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde começou com um trabalho de combate ao tabagismo já na década de 80. E esse programa ele é oferecido em mais de 5.000 municípios do país. E o programa consiste, então, em 4 sessões semanais, são sessões em grupo, onde a gente oferece acompanhamento com terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha ressignificação, reestruturação cognitiva, de pensamentos que as pessoas muitas vezes têm em relação a que não vão conseguir parar, porque já tentaram muitas vezes, ou que eu me propus para fazer o programa e acabei fumando, então eu tive uma recaída, então eu fracassei. Então, a gente trabalha reestruturação cognitiva, né? A gente trabalha prevenção de recaídas, estratégias para respiração, para a pessoa conseguir se acalmar, porque o cigarro, por muitas vezes, psicologicamente, às vezes a pessoa acreditava que ele também acalmava, também relaxava, que também era um companheiro, né? E a parte, então, medicamentosa, que é o meu parceiro, meu colega, o Elias, doutor Elias Pereira Júnior, que faz essa parte também. Então, o programa ele é formatado em sessões, 4 sessões semanais, depois 2 sessões quinzenais e uma mensal. Ele tem a duração de 3 meses, e aí ele aborda, então, essa parte cognitivo-comportamental e terapia medicamentosa com adesivo de nicotina também, se necessário. E é bacana que tem o acompanhamento da terapia cognitiva comportamental, justamente porque são hábitos muito enraizados, não só físico, mas emocional, enfim. E aí gostaria que comentasse um pouquinho dessa dependência psicológica do seu acompanhamento na terapia cognitiva comportamental mesmo. Legal. Eh, eu acho que é bem importante a gente falar que o cigarro, na nossa cultura, eu venho de uma geração, né, onde o cigarro, a campanha de marketing que as indústrias de tabaco utilizavam, elas eram muito impactantes, muito estratégicas. E elas associavam, então, o cigarro à saúde, ao poder, à liberdade, à elegância. E isso veio da minha geração, né, as pessoas tinham muito isso, o quanto que o psicológico da parte do cigarro influenciava no poder, na sedução, na elegância. Então, a dependência do cigarro, ela não é só uma dependência fisiológica, ela é dependência fisiológica, psicológica e associativa. Então, isso que você me perguntou a respeito da dependência psicológica, significa assim, é o lugar que a pessoa coloca o cigarro na vida dela, o lugar psicológico. É meu companheiro, ele me acalma, ele alivia o meu estresse. Muitas pessoas, muitas vezes, têm dificuldades de comunicação, de falar o que pensam e sentem. E pensam assim, eu não vou falar, eu vou fumar um cigarro que vai passar. Então, desassociar essas crenças, esses pensamentos distorcidos que a pessoa tem, é uma parte importante da terapia cognitivo-comportamental. Certo, então. E aí também tem o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar ali, né? Como comentado antes, o doutor Elias, ele faz esse acompanhamento. Tem também você, que é psicóloga. E como que é todo esse acompanhamento da equipe? A gente... Porque, assim, parar de fumar não é simplesmente
para largar o cigarro. É uma mudança no estilo de vida que a pessoa precisa ter. Então, ela precisa modificar muitas coisas da vida dela. Ela precisa tomar mais água, ela precisa pensar em exercício físico, ela precisa se comunicar mais, ela precisa aprender a relaxar, buscar recursos internos também para relaxar. E isso, esse momento de vida que elas se proporcionam para parar de fumar, é um desafio muito grande. Então, muitas vezes, elas já vêm com outras questões, por exemplo, ansiedade, depressão, né? A gente chama assim, já vem com outras comorbidades psiquiátricas e que não é simplesmente ali a questão do cigarro. Então, o médico e eu também, enquanto psicóloga, a gente faz essa escuta para entender e poder ajudar um pouco mais essa pessoa. Até para verificar, assim, esses sintomas de ansiedade que estão exacerbados, essa depressão, a insônia que às vezes a pessoa pode ter, o excesso de irritabilidade. Então, o médico ele atende também, se caso necessário, olhando para isso também, para a gente conseguir ter mais sucesso. E antes, inclusive, nos bastidores, a gente estava comentando a respeito que algumas pessoas falam, vou parar de fumar, então vou para o vape, ou alguns jovens já começam direto no vape, que também causa essa dependência. Então, como que é esse processo também? Porque pessoas que fumam vape, fumam pod, também podem procurar o grupo de tabagismo, né? Também podem procurar. O programa, quando ele foi criado pensando no tabaco, no cigarro tradicional, né? E a gente adapta. Eu e o doutor Elias, a gente adaptou, a gente desengessou assim, o protocolo para ter esses outros olhares. Até porque existe uma classificação chamada teste de Fargstrom. É uma classificação de grau de dependência que a gente faz. Então, antes da pessoa entrar no grupo, eu faço um atendimento para entender a história de vida dela e a classificação de Fargstrom, qual é o grau de dependência que ela tem. E o Fargstrom, por exemplo, é um teste que ele é feito para cigarro tradicional, né? Então, isso já é o Ministério da Saúde ainda não readaptou o programa para vape, cigarro eletrônico, pode. Mas a gente tem atendido pessoas no grupo, sim, porque a dependência é a mesma, né? A dependência psicológica, fisiológica e emocional ou associativa é a mesma. Mas, assim, essa questão do cigarro eletrônico, ela veio mesmo no mesmo viés das campanhas que eram antigamente do cigarro. Porque as indústrias aí do vape, do cigarro eletrônico, elas vão para essa coisa de é um design mais moderno, tem um sabor frutado, atrai jovens. É mais ou menos o mesmo viés das campanhas de marketing antigas, né? E aí muitas pessoas acabaram entrando nisso, pensando, eu vou tentar parar com o cigarro através do cigarro eletrônico, né? Porém, já foi comprovado que ele também apresenta os mesmos problemas, os riscos são os mesmos, embora ele tenha características diferentes. Ele apresenta riscos gravíssimos de lesão pulmonar, além das doenças cardiovasculares, doenças pulmonares e o câncer, né, que o cigarro tradicional também produz. E são vários desafios enfrentados nesse processo de parar de fumar, além da abstinência. Então, quais são as principais dificuldades e também orientações que até o próprio grupo recomenda em meio a esse processo todo, que é bem desafiador no início, principalmente? Olha, é um grande desafio. As pessoas elas passam por um sofrimento psíquico. O poder do grupo é muito bacana, porque o grupo se ajuda, sabe? É um sofrimento compartilhado e, ao mesmo tempo, vitórias compartilhadas. As pessoas falam das suas histórias, falam das suas dificuldades. E aí, a abstinência para cada um é diferente. Tem gente que sente mais abstinência, que nas 2 primeiras semanas sofre mais, diz assim, eu quero matar alguém, eu só quero chorar. E tem gente que fala, nossa, eu achei que era mais fácil ou mais difícil, eu achei que eu ia sofrer mais. Então, cada um enfrenta esse desafio de uma forma diferente. O nosso papel é instrumentalizar essas pessoas. Tanto para quem acha que se surpreende e fala, caramba, eu demorei tanto tempo, né, para parar de fumar, eu achei que seria mais difícil. Ou pessoas que falam, meu Deus, está muito difícil. Então, a gente trabalha instrumentalizando essas pessoas para que elas persistam no programa. E, sabe, eu estava assistindo uma palestra nessa última segunda-feira, bem interessante, com Wesley Delanogari, que ele é um psicólogo
super renomado aqui no Brasil. E ele comentou assim que ele ex-fumante já tem mais ou menos uns 10 anos. E uma pessoa da plateia até perguntou como que poderia largar esse vício que ele estava tentando. E ele falou assim, olha, eu já parei de fumar tem 10 anos, mas ainda assim, há alguns momentos que me dão um gatilho que me recordam um cigarro, em algum momento de ansiedade, ou quando vou tomar um café na varanda, alguma coisa assim. E ainda assim, anos depois, acaba associando, lembrando, e tem que adotar alguma estratégia para não retomar esse hábito e, às vezes, não estressar em relação a isso, né? Porque fumar está dentro da dependência química, né? Então, é aquilo que a dependência química, ela é uma doença crônica e não tem cura. Sempre a pessoa vai ter que estar monitorando. Ela pode ficar sem, mas dizer que assim, eu posso voltar a fumar um cigarro que eu nunca mais vou voltar a ter aquela vontade? Não. Se ela voltar a acender um cigarro, então é sempre assim. Na dependência química, a gente trabalha essa questão assim do evite o primeiro gole, evite a primeira tragada do cigarro, evite o primeiro uso, porque se você evitar esse primeiro uso, você vai estar evitando todos os demais. Porque uma vez que você retorna, tudo aquilo que você, né, tinha deixado para trás retorna. Então, é realmente um desafio para a vida. Mas assim, depois de um tempo, a pessoa realmente ela sente que assim não faz parte mais do. Nossa, eu falo isso porque eu também fui fumante. E assim, já tem uns 30 anos que eu parei de fumar. Por aí. 20 anos. Eu não sinto. É como se eu nunca tivesse fumado. Eu não tenho. Hoje não tenho gatilho nenhum que. É como se eu realmente nunca tivesse fumado, sabe? Inclusive, mais ou menos ali no dia 31 de maio, no dia que foi, inclusive, o Dia Mundial Sem Tabaco, e também no dia 1º de junho, o Jornal do Oeste fez uma edição especial a respeito da conscientização dos malefícios do tabagismo. Então, até convido o pessoal aí de casa que está ouvindo para também depois procurar no site do Jornal do Oeste a respeito disso, onde também nós temos informação, inclusive uma entrevista com a Jane, né, aqui contigo, que aborda Legal. também a respeito do grupo. E uma das informações que nós trouxemos foi a respeito do Ministério da Saúde, com estudos que falam que anualmente são investidos 153 bilhões só em relação a doenças recorrentes do tabagismo. Então, aí, também uma entrevista com uma pneumologista, ela comentou que em torno de 50 doenças estão associadas com o tabagismo, sendo que 30 delas são relacionadas com câncer, são cancerígenas, né? Então, Sim. é realmente muito preocupante. É gravíssimo. Realmente em relação à saúde pública, é uma grande preocupação, porque realmente as pessoas adoecem muito com isso, né? E aí, nesse momento que as pessoas estão fazendo essa transição de hábitos, elas começam a perceber, né, alguns, digamos, benefícios já na saúde, no corpo mesmo, como uma melhora do fôlego, algumas questões assim, e acabam também sendo um estímulo para que ela possa. Como que é essa percepção de melhorias enquanto está no processo, digamos assim, entre aspas, de desapego, de desvencilhar do hábito? É muito legal essa parte. Por exemplo, quando chega na segunda semana do grupo, as pessoas já começam. Elas já vêm com uma pele diferente. Fica visível a vitalidade da pele da pessoa. E aí elas já falam: nossa, tá tão. Eu sinto que assim eu tenho mais disposição para eu caminhar. Eu não sinto aquela falta de ar. Eu sinto que eu estou mais cheirosa, porque quem fuma se sente mal com o cheiro do cigarro. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu não me sinto muito bem, porque eu sei que eu acabo ficando com cheiro de cigarro. Eu tenho netinhos que não querem muito me abraçar, porque eles falam, vovó, você tá com cheiro de cigarro, você está com cheiro ruim. Então, eles vêm dizendo isso, nossa, agora eu recebo abraço dos meus familiares, eu sou um exemplo para os meus familiares, eu me sinto bem, eu me sinto com mais liberdade, porque quem fuma fica sempre naquela preocupação. Onde a pessoa vai, como é que eu vou fazer para fumar? Porque dá o tempinho da abstinência, a pessoa precisa sair para fumar. Ai, meu Deus. Então, a pessoa se sente com mais liberdade para ir no lugar e não precisa mais se retirar para ir fumar.
E aí, fora toda essa percepção mesmo de superação também, psicologicamente falando, o quanto que é importante ela sentir, sabe, que, nossa, eu consegui, né? Algo que, assim, que a pessoa acreditava que não conseguia, ou que já tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido. Então, são muitos aspectos que o resultado é bacana. A gente vê transformação da vida das pessoas, assim, é muito bonito, sabe? Sem É contar lindo. também a questão financeira, né? Porque daí acaba sentindo esse impacto de vendo quanto eu gastava por mês só com cigarro. Com certeza, com certeza. E aí, também gostaria de ver quais são os outros pontos que gostaria de ressaltar do grupo de tabagismo também, que a gente não comentou, que também é interessante para que as pessoas elas possam dar o primeiro passo para buscar essa ajuda, onde que elas devem ir, como que funciona. Bacana, legal essa pergunta. Por onde começar, né? Por onde começar? Então, a gente tem no município, nós temos diversos profissionais capacitados que fizeram essa capacitação através do Ministério da Saúde. Médicos, enfermeiros, psicólogos. Então, se pretende colocar em todas as unidades básicas, ou pelo menos em unidades chaves do município. Então, a gestão atual está se reestruturando para inicializar isso. Então, o que a gente orienta no momento? No momento, a gente pede que as pessoas procurem sua unidade básica de saúde. Lá, elas vão passar por uma estratificação de risco, onde vai ser avaliado... Porque, assim, o que é importante quando a pessoa vai parar de fumar? A estabilidade emocional. Muitas vezes, a pessoa não está no momento de estabilidade emocional, ela está instável. Então, precisa, primeiro, dar uma estabilizada nas questões emocionais para daí tirar o cigarro. Então, por isso que é importante que ela vá numa unidade básica, que ela passe por atendimento dos profissionais lá, para verificar essa classificação de como que a pessoa está, para aí ser encaminhada para o grupo, né? Ou ela pode diretamente também procurar o CAPS AD, né, que fica ali perto do Supermercado Amigão, na Dom Pedro II, 1849. Bacana, então. Bom, nós estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo, do nosso programa. E gostaria também, então, que fizesse um convite para as pessoas e deixasse uma mensagem para quem está procurando parar de fumar. Olha, acredite em você. Assim, a gente tem um programa muito legal. Esse é um dos grupos que eu mais gosto de fazer, porque a gente vê realmente o resultado na vida das pessoas, a transformação que as pessoas têm. O primeiro passo é dizer assim, eu quero. Esse é o primeiro passo. O único preço que a pessoa tem que pagar é o preço do desejo, é o do querer. Eu quero. Então, querendo, ela pode procurar, então, a sua unidade básica, pode procurar o CAPS-AD, que ela vai ser atendida e vai transformar a sua vida. Bom, Jane, eu agradeço, então, a sua presença, todos esses esclarecimentos. E, realmente, eu imagino, assim, já aconteceu comigo, mas era uma outra situação, eu não sou fumante, né? Mas foi num processo de emagrecimento aí de quase 20 quilos. E me veio aquela sensação justamente assim, se eu fui capaz disso, quantas outras questões eu sou capaz e não me dou conta, né? Nossa, Então, é realmente. uma questão de autoestima, uma questão de autodomínio, eu diria assim, né? De disciplina, que são essenciais, né? Quando você, né, descobre que você tem recurso interno para isso, né, para superar alguma coisa que você acha assim, não, eu não vou conseguir. Acho que essa é a chave, assim, é muito legal quando a pessoa tem essa sensação de superação, de dizer, eu consigo, nossa, eu consegui tal coisa, então eu vou conseguir isso também. Eu tenho recursos internos para isso, né? É muito bacana mesmo. Muito bacana, então. Legal. Bom, agradeço mais uma vez, Jane, muito obrigada. E agradeço você também que nos acompanhou em mais esse episódio. Convido você para sempre estar nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos presentes também. Nós temos o site, Facebook, YouTube, Instagram. E, além disso, nós temos o nosso jornal impresso. Como comentei no início, todos os dias você recebe na porta da sua casa ou na sua empresa para que você receba de primeira mão essas notícias de tudo que acontece na nossa cidade, na nossa região, no Paraná, no Brasil, no mundo, enfim. E para ficar bem informado, né? E é isso. Nós nos vemos no próximo episódio. Até breve.